capítulo 6, versículos 36 ao versículo 40. Juízes, capítulo 6, versículos 36 ao versículo 40. Estou usando a versão NVI. Nos diz o seguinte: E Gideão disse a Deus: Quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, eu quero falar rapidamente sobre os estágios da fé. Estágios da fé. Quando nós somos alcançados pela graça e nos convertemos a Cristo, nós começamos uma nova vida, um novo caminhar, um novo trajeto, um novo rumo. E a palavra diz que nós nascemos de novo e, como um recém-nascido, também nós passamos por estágios, ou seja, fases no nosso crescimento. Né? E como que nós sabemos isso? Porque as Escrituras, elas nos mostram isso. Né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá a sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 1, falando sobre as divisões que estavam acontecendo ali na igreja, Paulo diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja, a divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então Paulo chama os irmãos, os crentes ali de Corinto, de crianças em Cristo, porque eles iniciaram uma caminhada, nasceram no Evangelho, desculpa, mas eles não tinham ainda crescido, não tinham se desenvolvido. Eles estavam agindo como crianças. E depois, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 13, o escritor aos Hebreus, escrevendo essa carta, parece que ele completa aquilo que Paulo fala à igreja de Corinto, lá no versículo 13. Ele diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E ele entra no capítulo 6, falando por que os crentes ainda eram crianças, porque queriam se alimentar de leite, né? No capítulo 6, ele entra falando: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o escritor aos Hebreus fala que aqueles crentes eles queriam continuar ouvindo aqueles ensinos elementares que são necessários e importantes quando nós estamos no início da nossa caminhada cristã. Eles não queriam algo assim mais sólido, né? E eles queriam o leitinho. Esse é o alimento inicial para aqueles que nascem em Cristo, né? Ele fala: quem se alimenta de leite,
né? Quem se alimenta de leite ainda é criança. Então, por isso que nós dizemos, né, que nós nascemos de novo, nós começamos, nós iniciamos uma caminhada e passamos por vários estágios. Hoje, a hora que estava meditando isso aqui, eu lembrei da Priscila, né? Quando ela postava coisas a respeito do Samuel, ela ia colocando, agora está na fase o dia que eu lembro da foto que ela colocou, ele experimentando banana, a careta que ele fez, né? Eram as fases do início do crescimento, né? Para começar a despertar o paladar, o gosto da criança. Então, a nossa fé, ela se desenvolve por estágios, ela se desenvolve por fases. E o primeiro estágio ou fase da nossa fé, irmãos, é aquela fase da experiência. É aquela fase que nós estamos iniciando na nossa caminhada e nós cremos se nós tivermos algum sinal ou uma grande manifestação de sentimentos, nós precisamos, né, ver coisas, experimentar coisas para que nós possamos crer. E alguém falando sobre esse assunto, escrevendo sobre esse assunto, ele disse que, assim como o Gideão, nós apalpamos o nosso velo de lã, e se ele estiver molhado, nós nos dispomos a crer em Deus, né? Essa é a primeira fase da fé. E esse irmão que comenta sobre o assunto diz que essa fé pode ser até verdadeira, mas ela é uma fé imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque ela crê somente quando há emoções favoráveis. Ela crê somente quando ela pode ver. E eu estava pensando a respeito do assunto, e essa fé nós podemos chamá-la de a fé de Tomé. Quando os discípulos, né, falaram lá no Evangelho de João, quando os discípulos falaram para Tomé que eles tinham visto Jesus, Tomé não creu. No capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 24 e 25, os discípulos dizem, João narra o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. É aquela fé que só acredita, só crê se vê. Por isso que eu digo que podemos dizer que é a fé de Tomé. Essa fé, ela procura sempre algum sentimento, algum sinal, alguma coisa, né, que ela possa ver para crer, além daquilo que a palavra diz. E nós vemos João continuar a narrativa aqui, lá no versículo 26, João diz que uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A fé, irmãos, ela não depende de vista, ela depende de crer. E Jesus fala: feliz aquele que não vê nada, mas ele crê. Feliz aquele que não viu, Tomé, mas creu. Esse é o primeiro estágio da fé, aquela fé a fé da experiência, né? A fase da experiência que nós precisamos ver. Mas também nós entramos num segundo estágio que é um pouco mais avançado. O segundo estágio, a segunda fase da fé, que é o estágio quando não há nenhuma emoção. É um estágio que é como eu disse, um pouco mais avançado. Nós caminhamos na jornada cristã, confiando em Deus, sem nada sentir. Até mesmo porque a fé não é sentimento. É aquela fé lá dos companheiros de Daniel. Companheiro de Daniel,
o rei havia ordenado construir lá uma estátua para que todo mundo se curvasse diante dessa estátua, e eles não obedeceram. No capítulo 3 do livro de Daniel, do versículo 8 em diante, os astrólogos, os dedos duros, foram lá falar para o rei. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som de trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chama. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. E o versículo 13 diz que Nabucodonosor ficou muito furioso, mandou chamar os três, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor, e ele pergunta a eles: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Fala: eu vou mandar tocar os instrumentos, e no momento que vocês, do versículo 15 em diante, né, no momento que vocês ouvirem o toque desses instrumentos, vocês vão se prostrar em terra e vão adorar essa estátua. E se vocês assim não fizerem, vocês vão ser imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Mas no versículo 16 nós temos a resposta dos três jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que eles estão dizendo aqui? A nossa fé não depende daquilo que Deus faz ou deixa de fazer por nós. Nós vamos continuar a adorá-lo, a servi-lo, a prestar culto a ele. Ele nos livre ou deixa de livrar da fornalha. Ele pode livrar, nós cremos que ele vai nos livrar. Mas se ele não livrar também, nós não vamos nos curvar diante da estátua que você construiu. E o texto continua falando que Nabucodonosor ficou muito irado e mandou tacar fogo na fornalha lá 7 vezes mais, se não estou enganado, né? E jogou os três lá na fornalha. De repente alguém passou lá em frente, lá pela fornalha, e viu, não foi, e volta para ele: ó rei, não foi 3 que o senhor mandou, colocou lá na fornalha, mas eu vejo 4. E o versículo 24 diz que Nabucodonosor, né, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos do fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Irmãos, nós não precisamos ver, né? Esse 4º homem, ele está conosco dentro da fornalha. E nós podemos andar livres dentro dela. Porque Deus muitas vezes não nos tira da fornalha, mas ele tira as cordas que nos amarram, para nós não ficarmos presos dentro dela, nós andarmos livremente. Essa é a fé, o 2º estágio da fé. E nós somos bem-aventurados quando nós cremos sem termos nenhuma emoção, sem vermos nada, mas cremos. Cremos que o 4º homem, cremos que ele está conosco. E podemos já partir então para o último estágio, para o 3º estágio ou fase da nossa fé, que é aquele estágio que transcende, o comentarista diz que transcende ao estágio de Gideão e seu novelo de lã, e seu velo de lã. Irmãos, é aquela fé que realmente crê em Deus, na sua palavra,
mesmo quando as circunstâncias, mesmo quando os sentimentos, mesmo quando as aparências, as pessoas e a razão indicam tudo o contrário, mas nós continuamos crendo. É porque Deus disse, está na palavra. Interessante que eu estava vendo, o apóstolo Paulo, ele exercitou, né? Ele experimentou esse tipo de fé quando ele sofreu o naufrágio. Tudo estava dizendo ali ao contrário, lá no capítulo 27 de Atos. Ele sofre o naufrágio, né? E passando ali naquela situação, perdendo tudo, já vários dias no mar, sem nenhuma esperança. O texto de Atos diz que eles já tinham perdido a esperança. Lá no capítulo 27, lá no versículo 19, onde eles estão enfrentando a tempestade. O versículo 19 diz que no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Essa era a circunstância, essa era a situação. Mas ele não deixou de crer. Em meio a tudo isso, Deus se manifesta a ele, né? E através dessa manifestação, através do que Deus fala com ele, ele passa uma mensagem de esperança àquele povo ali que tinha perdido a esperança. Nos versículos 22 em diante, o versículo 21 diz que visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante dele e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Ele havia dado um conselho, eles não ouviram, eles teimaram. E Davi Paulo confronta-os com isso, né? Mas agora no versículo 22, Paulo diz: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. As circunstâncias diziam tudo ao contrário. Mas Paulo estava crendo naquilo que Deus mandou o anjo dizer. Havia uma razão, havia um propósito de Deus para a vida dele. Não só para a vida dele, mas para a vida de todos aqueles homens. Irmãos, eu quero concluir essa meditação com uma pergunta, né? Em que estágio da fé nós temos andado na nossa vida cristã? Qual é o estágio que nós estamos andando? Que Deus nos dê fé e que nós cresçamos nela, né? Para nós confiarmos plenamente na sua palavra, mesmo que tudo mais diga o contrário. Vamos procurar, né? Sair do primeiro, do segundo e chegarmos àquela fé, como eu falei alguns dias atrás, aquela fé que a fé real, verdadeira, é a fé que é a fé que crê no sobrenatural. É aquela fé que confia, mesmo não tendo nada, não vendo nada, mas ela crê, porque Deus disse que tem, que existe, e Ele vai dar. Que Deus assim nos abençoe, que sejamos despertados pelo Espírito Santo de Deus para caminharmos nessa fé. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e tenham todos uma boa noite. Amém. Que Deus nos abençoe.